A Escuta das Favelas, disponível em verbetes, áudio e vídeo. O Dicionário de Favelas Marielle Franco completa 5 anos, lançando um novo projeto dentro da plataforma, Memória Viva. Hoje a gente faz o lançamento dessa nova iniciativa e celebra o aniversário do dicionário e, principalmente, homenageia a expressão rica e essencial das favelas e seus olhares sobre si mesma e o mundo. Esse não é um site da Fiocruz, é um site da sociedade brasileira. Acima de tudo, eu considero o racismo como fator econômico. Quando eu falei em fazer um dicionário de favela, os especialistas acharam que aquilo era uma loucura. Quando a gente cria o projeto, a gente já está ali incidindo na construção de um futuro mais plural, mais amplo. Nós, mulheres negras, nós não temos direito de parar. É só prosseguir. Se estamos na base da pirâmide, se a gente se movimenta, toda a sociedade se articula também. Eu acho que todo mundo precisa ouvir um pouco, entender, porque algumas pessoas elas se envolvem numa luta, às vezes sem reconhecimento nenhum. Por que isso acontece? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Dicionário de Favelas Marielle Franco. Paloma Menezes, integrante da equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Cleonice Dias, integrante do Conselho Editorial do Dicionário de Favelas Marielle Franco e ex-moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E Itamar Silva, integrante do Conselho Editorial do Dicionário de Favelas Marielle Franco, morador do Morro de Santa Marta, também no município do Rio. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Cleonice, Paloma, Itamar, que prazer estar com vocês três aqui para falar desse projeto lindo. Vou começar com você, Itamar, falando um pouco dessa integração, como é que isso aconteceu, como é que se arquiteta esse projeto em parceria com a academia e as favelas e a academia, como é que foi isso? Eu acho que o dicionário ele só foi possível, só é possível, porque ele carrega desde o seu nascedouro esse encontro entre a academia e a militância de favela. Eu acho que foi muito feliz Sônia Fleury quando propõe, né, e pensa a questão do dicionário, mas ela pensa isso numa confluência, né, com os militantes de favela, com pessoas que estão engajadas nesse cotidiano. Então, o dicionário é resultado disso, desse encontro. Eu acho que por isso que ele tem essa potência, ele indica um caminho promissor. Como é que você percebe essa integração, Cleonice? Como é que foi esse começo, vamos dizer, o Big Bang aí dessa ideia tão bonita? Começou antes, sabe? Porque na época do governo Conde, ele trouxe publicamente... Conde prefeito aqui do Rio de Janeiro, né? Prefeito do Rio de Janeiro, ele trouxe a proposta de cercar a Rocinha, para não crescer e por causa da questão da violência. Lembro disso. Nesse momento, as favelas se reuniram para afirmar em reuniões, em manifestações, que favela é a cidade. Né? E daí veio a ideia da Sônia Fleury, porque ela toma contato com essa quantidade de gente que afirma a favela como um valor, como resistência, né? Pela vida em si. Só o direito de viver já é resistência na favela. Juntar academia e militantes e moradores de favela é o compartilhamento do conhecimento e do saber. Nós, da favela, temos conhecimento. Nós temos saber e muitas vezes a gente não se acha capaz de escrever porque nós achamos que isso é uma atribuição acadêmica. O dicionário vem juntando essas forças, né, para que a gente possa refletir o que é produzido, o que é vivido e o que é resistência e insurgência nas favelas. Que abertura bonita de fala, Cleonice. É tão rica essa cultura das favelas, né? Como não olhar para isso, né, Paloma? Agora, tem uma pergunta assim que pode parecer meio tola, mas eu acho que ela é essencial. Por que Marielle Franco no nome desse dicionário? Então, o dicionário nasce com essa vontade de contar a história das favelas e da cidade, porque falar sobre as favelas é contar a história de produção, reconstrução, de trabalho cotidiano das dinâmicas urbanas, né?
E a Marielle, ela era uma das pessoas que estava com essa equipe do dicionário, com o conselho editorial na idealização do projeto, participando nos primeiros momentos, criando verbetes, né? Ela era uma das autoras que estava colocando no dicionário conteúdos sobre a existência nas favelas. No início, o dicionário surge como um dicionário carioca, mas aos poucos a gente foi vendo que poderia ir para muito além da cidade do Rio, né? Então a gente tirou o termo carioca para virar um dicionário que vai pensar primeiro o estado do Rio, depois o Brasil, né? Agora pensando nas favelas e periferias no mundo. E com o brutal assassinato da Marielle, o conselho editorial começou a debater sobre a possibilidade de homenageá-la, né? Primeiro porque ela era uma pessoa próxima de muitas pessoas do conselho, mas principalmente porque a luta dela pelo direito à vida, pelo direito à memória, pelo direito à cidade, né, é fundamental e é a bandeira que a gente também carrega no dicionário. Então, acho que Cléo foi uma das pessoas, né, que debateu muito fortemente essa ideia. A família também foi consultada, né, mas a ideia é que a Marielle lutou a vida toda pelo direito à existência, né? Uma mulher negra, lésbica, que também estava na favela, estava na academia, estava na política e que levanta todas essas bandeiras que todos nós do dicionário queremos continuar celebrando todos os dias, né? Fala, Cleonice. Eu queria dizer que Marielle é uma estrada, sabe? É um caminho. Quem mandou matar e quem matou Marielle jamais poderia esperar que na favela essa resistência que ela traz na sua história existe e vai continuar sempre. É uma força das mulheres, é o direito de falar, é a liberdade de ser feliz, é a liberdade de viver, de cantar, de pertencer de resistir, à cidade, de né, pertencer Cleonice? à cidade, sabe? Então, Marielle vive, a favela é vida. É perfeito o nome dela para esse dicionário, né? Bom, a gente traz para você agora um pedacinho do Dicionário de Favelas Marielle Franco, História e Modos de Usar e Fazer Parte. Uma plataforma nacional, aberta, gratuita e livre. Uma ferramenta para preservar memórias vivenciadas pelas favelas e periferias do Brasil. Um dicionário que carrega no nome uma homenagem a quem teve sua voz calada e que tanto lutou pelos direitos humanos, em especial de mulheres negras e moradores de comunidades. Essa é uma história que completa 5 anos e que parte da percepção da ausência de lugares onde os conhecimentos sobre favela circulassem mais facilmente. Me impressionou muito a quantidade de conhecimento de militantes políticos dentro das favelas, que hoje tem pessoas que estão fazendo doutorado, tem pessoas que têm centros culturais, tem várias iniciativas fantásticas refletindo sobre a condição da favela, produzindo conhecimento, e essas coisas não circulam também. Sônia Fleury procurou então uma forma de organizar todos esses saberes e formulou uma proposta ao lado de especialistas na temática de favelas e lideranças territoriais. Inicialmente, quando eu falei em fazer um dicionário de favela, os especialistas acharam que aquilo era uma loucura, mas depois o Marcelo Fornazin, que foi meu aluno, trabalha com inteligência artificial, saúde digital e tudo isso, ele disse, mas é possível, a gente faz como uma plataforma. Então nós pegamos o software da Wikipédia e começamos a adaptá-lo para pensar o conhecimento e reunir o conhecimento das favelas. Então, com isso surge a wikifavelas.com.br, a ideia da wikifavelas.com.br, que é a base tecnológica do Dicionário de Favelas Marielle Franco. A tecnologia da Wikipédia, porém, com um novo conceito: textos autorais e com possibilidade de confronto de ideias. O pessoal da Wikipédia veio nos procurar para saber da gente como é que eles, fazendo lá as suas pesquisas, viram que na Wikipédia Internacional a maioria são homens brancos do norte que escrevem. E queriam saber como é que nós conseguimos mulheres negras das favelas para poder trabalhar, né, produzir e circular esse conhecimento. Então a gente andou trocando umas figurinhas ao contrário. E também eles nos ajudaram em resolver questões técnicas. Bom, e já que nas favelas a tradição de comunicação é muito oral, o dicionário precisou incorporar formas alternativas à escrita. São saberes expressos como verbetes, que podem ser textos, fotos, vídeos, poemas, conhecimentos criados por qualquer pessoa que queira participar.
Como você enxerga o racismo no Rio de Janeiro? O racismo no Brasil é estrutural. Acima de tudo, eu considero o racismo como fator econômico. O Dicionário de Favelas Marielle Franco tem mais de 1.600 verbetes publicados, mais de 3.000 arquivos e média mensal de 42 mil acessos. Então é um trabalho lindo que passa a ser também cada vez mais visitado e consultado por pessoas que estão fazendo monografias, teses e tudo mais. Então agora nós estamos com uma avaliação de saber quantas vezes o dicionário é citado nas teses que estão na CAPES, quantas vezes no Google Scholar. Marcelo Fornazin destaca a importância das estratégias de diálogo que foram criadas para estimular as pessoas a participarem. Lives, oficinas, congressos, audiências públicas e ciclos de estudo para pensar formas de continuar evoluindo. É o que eu chamo de um processo sociotécnico. Então, do mesmo modo que a gente propõe uma tecnologia, a gente constrói em conjunto uma comunidade, uma rede de produtores de conhecimento, que já estão lá produzindo esse conhecimento no seu dia a dia. Então a gente aporta, né, disponibiliza essa ferramenta e busca meios de trazer as pessoas para essa construção. Esse não é um site da Fiocruz, não é um site de um grupo específico, é um site da sociedade brasileira. Então todo mundo pode colaborar e todo mundo tem que ajudar a manter o funcionamento da Wikifavelas. Paloma, a gente celebra 5 anos do dicionário e no segundo bloco a gente vai mostrar uma reportagem falando do projeto Memória Viva, mas já tocando um pouquinho nele, o que ele representa só como marco nesses 5 anos de história do dicionário? O que ele vem acrescentar à riqueza desse dicionário? Então, o dicionário surge com uma ideia de trazer pluralidade, várias versões, né, sobre a história das favelas no Rio de Janeiro. Até por isso a gente não fez dentro da Wikipédia e resolveu fazer uma plataforma própria, porque a Wikipédia tem uma ideia de chegar a um consenso, né? A nossa ideia sempre foi pensar na diversidade das narrativas sobre as favelas, né? E pensando nisso, a gente sabe que a questão da escrita é um limitador muitas vezes, né? Que pensar na história oral é fundamental para poder contar essas várias versões das histórias da favela. Então, o Conselho, muito sabiamente, deu a ideia da gente investir em história oral, em ouvir lideranças, referências, pessoas muito importantes na história da cidade do Rio de Janeiro, que estão atuando há muitos anos de diferentes maneiras nesses territórios de favela. Então, o Conselho foi indicando alguns nomes para a gente começar esse projeto, que a gente vai contar um pouco mais daqui a pouco, mas a ideia é que seja um projeto contínuo, né? Que a gente começou com o primeiro bloco, entrevistando 13 pessoas em 2 entrevistas, tem uma entrevista, né, que é com um casal, mas que a ideia é que a gente continue contando, a partir da oralidade, trajetórias de referências, lideranças intelectuais de favela que são muito importantes para a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Leonice, você falava, antes da gente exibir a matéria, dessa barreira que muitas vezes uma pessoa que é nascida e criada na favela pensa ter de falar do seu conhecimento, como se ela não soubesse nada, né? E todo ser humano acumula conhecimento ao longo da vida, né? Sim. Queria que você trouxesse um pouquinho mais disso e como é que o dicionário acaba alimentando essa possibilidade, né? E valorizando essa expressão. Sim, o direito à memória é um direito fundamental, né? Porque as lutas não acontecem assim, do nada. Elas têm raízes, elas têm razões, são consequência de alguma luta que veio antes. Não é só que as pessoas não se acham capazes, é porque o acúmulo da luta, né, dos movimentos sociais populares é muito intenso, né, muito intenso. As pessoas não estão numa luta só, numa militância só. É fundamental esse registro porque você vai pegando o fio da meada. As favelas não são iguais. As favelas têm um DNA diferenciado umas das outras, têm razões e têm formas de estruturar as lutas de acordo com a base da militância que está ali naquele território e acontecimentos específicos, mas elas estão dentro de um processo, de um sistema de desigualdade, né? Então, é fundamental que no momento em que a academia produz tanto, que a gente também coloque a nossa produção de resistência para que a gente encontre o que há de comum nessas lutas, o que há de diferente, quando é que nós podemos, em rede, juntar as forças,
né? Onde a comunidade avançou mais, a favela avançou mais, onde a periferia também avança, para que a gente possa juntar forças e dar o passo seguinte. A nossa luta e o registro da memória é sempre pensando no impulsionamento do passo seguinte, né? O que nós queremos? Enfrentar a desigualdade, né? E é isso que é importante a gente perceber. Às vezes, na nossa luta, a gente está reproduzindo relações de poder e não está enfrentando. Exatamente. Né? E quando a gente registra, a gente pode avaliar essas questões. Refletir, né? Refletir sobre isso. Itamar, tem uma fala, né, de um dos trechos do dicionário que eu acho que é do projeto Memória Viva, já, né, em que a moça fala: eu considero o racismo como um fator econômico. Eu acho que poucas vezes eu ouvi uma definição tão apropriada para o racismo, né? Até historicamente você vê quanto que o racismo produziu de riqueza para uma elite dominante no Brasil, né? E aí eu te pergunto o seguinte: como é que a gente traz isso e quanto que o racismo aponta para as favelas como um alvo principal, né? Afinal de contas, a população brasileira é majoritariamente negra, mas na favela esse percentual vai além, né? É bem interessante isso, né? Porque eu acho que a gente só consegue entender o Brasil, né, se a gente olhar para esse período todo da escravização e o que o racismo produziu como consequência. Porque a economia desse país está baseada exatamente na exploração desse corpo, né, dessa mão de obra negra que construiu e não teve acesso aos benefícios produzidos por essa estrutura, por esse desenvolvimento. É tipo, trabalho fique rico, né? Mas quem mais trabalha no Brasil não fica. E as favelas concentram, né? As favelas e periferias concentram a maioria da população negra. E, por consequência, concentra também o não benefício da produção das cidades que a gente construiu. Eu acho que o Rio de Janeiro é bem emblemático disso, porque é uma cidade que eu costumo dizer em que não dá para esconder favelas, né? Você vai para Ipanema, tem favela. Você vai para a Zona Norte, tem favela. Você vai para a Zona Oeste, tem favela. Então, ela está no cotidiano e atravessa a cena da cidade o tempo inteiro. Por outro lado, ela não serve para resolver o enfrentamento da desigualdade absoluta que a gente tem e essa estrutura, né, do preconceito racial que constrói o Brasil. Então, assim, a favela é uma denúncia constante, né, de quem somos. Por isso que é fundamental e muito importante o dicionário de favelas, porque ele permite exatamente a você entrar numa disputa, né, de narrativas onde o de favela não está secundarizado, né, porque a sociedade brasileira é muito assim, é muito legalzinha, né? Ah, de favela como se fosse um coitadinho. E o dicionário afirma exatamente o inverso. O de favela é dizer colocar todo mundo no mesmo patamar e dizer aqui também há uma produção de conhecimento, há um posicionamento que é fundamental e é constitutivo, né, do debate necessário que a gente passa pelo Brasil. Gente, é riquíssimo, né? Quem ainda não viu, acessa lá o site do Dicionário de Favelas Marielle Franco, porque é de uma riqueza enorme, né? Existe muito conhecimento nas favelas e conhecimento tradicional que passa de geração para geração, enfim, é belo o dicionário. Eu quero até aproveitar para trazer aqui a participação da nossa audiência, Rodinei. Muito obrigada, querido, por mais essa participação. O Rodinei diz o seguinte: como desenvolver, relacionar-se sem se conhecer a outra parte, sem se estabelecer um bom canal de comunicação? O Dicionário de Favelas Marielle Franco, ou simplesmente a ideia de se ter um dicionário de favelas, é extremamente importante. Eu acho que o Rodinei traz até o ponto de vista de quem não mora na favela e recebe esse conhecimento, acessa esse conhecimento que por outra forma não conseguiria acessar, né, Paloma? Convidar quem não vive a favela a experimentá-la de alguma forma é um grande benefício que o dicionário traz, né? Isso, para que eu acho que fique marcado mais uma vez que contar a história das favelas é contar a história de múltiplos fatores, né, que são necessários para a gente entender o Rio de Janeiro. Então, o dicionário vai falar de economia, vai falar de sustentabilidade, vai falar de cultura, vai falar de formas de organização de movimentos sociais e associativismo, vai falar também de violência, mas vai falar de saúde. Enfim, muitos são os temas necessários para a gente abordar quando vai pensar em favela. E, geralmente, quando a gente vai para o discurso da grande mídia, a violência predomina de uma maneira muito intensa. E essas outras
outras dimensões não ganham, né, o destaque que deveriam. Então, nossa intenção no dicionário é trazer vários aspectos da vida cotidiana das favelas, de suas histórias e principalmente a partir de várias vozes, né? Então, tem muitos verbetes escritos por mulheres negras que estão tomando conta dos seus filhos, que estão trabalhando, que estão construindo a cidade e, ao mesmo tempo, precisam contar essa história, né? Então, a ideia é que o dicionário seja visitado por quem é de favela e quer conhecer a história dos seus vizinhos, do seu bairro, mas também de quem não é e quer entender a história da cidade, dessa construção coletiva, né? Eu quero fazer só sublinhar um aspecto, porque o dicionário ele tem uma contribuição efetiva para... há um discurso, ao menos no Rio de Janeiro, né, de que a gente não conhece a favela, não conhece a produção, né, positiva desses territórios. Eu acho que o dicionário vai um pouco escancarar isso, dizendo, olha, aqui está, olha para isso. Né? Para o acesso ao dicionário, você vai ver a multiplicidade, a diversidade e a potência desse território, desses lugares, onde essas pessoas estão ali pensando e reproduzindo a vida, mas fazendo isso com sentido político muito intenso. Exatamente. Eu acho que isso que é importante, porque há um certo... desfaçatez na sociedade carioca, né, de como se não olhasse para esses lugares como lugar de vida. Lugar de passivo, exatamente, né, como se ele só estivesse recebendo o bom mocismo, né, da sociedade carioca. Eu acho que a sociedade mostra exatamente, o dicionário traz essa possibilidade, essa oportunidade de você olhar a favela na sua dimensão real, né, no que ela é capaz de produzir e incidir sobre o debate necessário no Rio de Janeiro. Sobretudo produção de política, né? A gente está vendo, principalmente depois da Covid-19, da pandemia, o quanto que as favelas produziram políticas para poder combater aquele momento e poder sobreviver àquele momento, mas não fica num coitadismo, né? Também de olhar a população das favelas como se fosse uma população que está ali esperando a ajuda do Estado, né? Por favor, Cleonice. Eu vou mudar um pouquinho o tom da conversa para falar assim da estrutura do dicionário, né? Nós somos 10 pessoas do Conselho Editorial, e somos da favela, temos representantes da favela e temos representantes da academia, né? Então, nós estamos ali juntos. E tem uma equipe, tem a coordenação, né, é a direção da Sônia, e uma equipe que constitui de jovens, que constitui a coordenação e uma equipe de trabalho do dicionário que constrói e que, com criatividade, com toda a força, com a sua militância, com o seu vigor, sabe, com a criatividade que é impressionante. O processo de construção e funcionamento da equipe é um processo de formação política, de modo que há possibilidade de crescimento, né, e de fortalecimento. E são pessoas também da academia, da favela, que estão na academia, né? Então, é muito interessante essa estrutura. Então, tem uma riqueza e nós temos uma perspectiva de nacionalizar, né, de forma mais ampla o dicionário. E quem garante a construção desse caminho é justamente isso, ressaltando que mais importante do que a equipe da direção e da coordenação são as pessoas que escrevem, sim, né? Sim. Que aderem. A questão da própria favela, né? Porque ele é um instrumento da sociedade civil, como disse o Marcelo. Né? E assim, uma coisa interessante do que você está trazendo, queria pedir para o Itamar comentar, é que assim, o nosso telespectador trouxe a importância desse intercâmbio para quem não vive na favela. E o que a Cleonice está trazendo é a importância desse intercâmbio também entre as favelas de outros estados, de outras cidades, né, Itamar? Não, isso é muito bacana. Esse é um desafio para o dicionário, nacionalizar é um desafio, mas é um desafio muito importante e muito bacana, porque permite a gente ver que a reprodução da desigualdade, a reprodução da pobreza, ele se faz de forma igual, espalhado por esse Brasil todo. Você vai para Belém, por exemplo, e olha para a periferia de Belém, né, e faz uma comparação com o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Você vai encontrar os mesmos elementos que faz com que uma determinada parte da população daquela cidade viva em situações muito diferenciadas do resto. Desigualdade, a questão do saneamento, a questão da violência da atuação do Estado. Eu estou falando da questão da atuação da polícia nesses territórios que marca o Rio de Janeiro, mas marca também outras periferias.
Então, assim, o dicionário ele vai permitir e está permitindo esse diálogo entre essas periferias, o que, de certa forma, ele fortalece muito essas organizações locais, mas também eles contribuem, essa relação, essa aproximação contribui para a gente explicitar o quão desigual e quanto que é reprodutivo da desigualdade as cidades do Brasil. Né? E como é que vocês percebem, posso até passar para você também essa pergunta, Paloma, como é que vocês percebem a participação e o acesso das pessoas das favelas ao dicionário? Como é que isso está? Então, eu queria falar exatamente isso, porque qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente agora e quiser entrar na wikifavelas.com.br pode se tornar uma autora e um autor do dicionário. É uma plataforma aberta, gratuita, em que basta você fazer um login, colocando um e-mail, uma senha, e pode começar imediatamente a construir um verbete. O verbete pode ser um texto contando a sua história, a história do seu território de moradia, da sua forma de atuação de militância ou da sua manifestação artística, se for um artista, mas pode ser também uma poesia, se você é um artista, pode ser também uma música, pode ser um mapa, pode ser uma linha do tempo, pode ser um vídeo. Então, as possibilidades de participação no dicionário se ampliam cada vez mais, né? A gente está o tempo todo com a equipe de TI tentando aprimorar as ferramentas tecnológicas, mas a ideia é trazer essa diversidade de formas de narrativa para contar a história das favelas do Brasil, né, a partir do dicionário. Então, a gente queria deixar esse convite para que todo mundo, que estiver assistindo a gente possa entrar para escrever e contribuir. A nossa produção está colocando aí o endereço para quem quiser acessar o dicionário, quem quiser integrar o dicionário, para poder enriquecer ainda mais, né, Paloma? Vamos escancarar isso, esse convite, porque precisa de muito mais gente. Exatamente. Então, somos múltiplos. Né? Exatamente. Pluralidade. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco você acompanha aqui no programa o lançamento do projeto Memória Viva, produzido pela equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Dicionário de Favelas Marielle Franco. Comigo no estúdio para essa conversa, Paloma Menezes, integrante da equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Cleonice Dias, integrante do Conselho Editorial do Dicionário de Favelas Marielle Franco, ex-moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E Itamar Silva, integrante do Conselho Editorial do Dicionário de Favelas Marielle Franco, morador do Morro de Santa Marta, também no município do Rio de Janeiro. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas para mim, seus comentários. Você manda pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Só não deixa de participar. Agora vamos conhecer um pouco do projeto Memória Viva. Tem uma frase da Angela Davis que ela vai falar, que nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide. E se estamos na base da pirâmide, se a gente se movimenta, se a gente se articula, toda a sociedade se articula também, se movimenta também. Um espaço de conversa para reviver lembranças do passado. O projeto Memória Viva nasceu em 2023, diante de um objetivo que é o objetivo geral do projeto Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é o resgate da memória, enfim, das identidades coletivas das periferias e favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Então ele nasce com o propósito de realizar com lideranças de diferentes gerações, entrevistas que perpassem também ali toda a construção histórica dessas lideranças, enfim, também esses projetos para o futuro, de uma forma não só a resgatar a memória, mas também trilhar aí os caminhos para as novas gerações de movimentos sociais e movimentos de favela. Bom, a ideia era ter um conjunto de entrevistas que pudesse mostrar não só o que essas lideranças fizeram, como elas contribuíram, mas também mostrar um pouco delas, quem elas são, quais são os seus sonhos. A primeira pessoa é minha mãe, porque ela me ensinou a não ser subserviente e ocupar o meu lugar. E a segunda pessoa é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, ela fez minha cabeça. E logo depois, ela que me apresentou Benedita. Aí depois, no mundo da política, aí não tem outra, é Benedita da Silva.
Mônica Francisco foi a entrevistadora do projeto, que contou com o relato de 12 lideranças de favelas do Rio de Janeiro, desde as mais antigas até as mais jovens. Eu acho que todo mundo precisa ouvir um pouco, entender por que algumas pessoas elas se envolvem numa luta, às vezes sem reconhecimento nenhum. Por que isso acontece? Em espaços hostis, onde a política pública é escassa, onde a falta é a presença. Uma pergunta ou alguma resposta que tenha te marcado? As que estavam relacionadas com a infância. Então, a maioria teve uma infância atravessada pela violência, pelo trabalho, né? Teve uma especificamente que não conseguia falar da infância sem falar do trabalho. Então, foi uma infância atrelada ao trabalho infantil. A coordenadora de comunicação do Dicionário de Favelas, Marielle Franco, conta que o produto final desse projeto é um conjunto de vídeos longos, curtos, áudios e transcrições que serão disponibilizadas na plataforma Wikifavelas para servir como fonte de pesquisas e instrumento didático para a discussão sobre identidade e memória nas escolas. Acredito que, como a gente está falando, né, de identidades muitas vezes invisibilizadas, enfim, subalternizadas e silenciadas, quando a gente cria o projeto Dicionário de Favelas, né, dando prioridade, né, enfim, a essas vozes, essas manifestações, a gente já está ali incidindo politicamente na construção de um futuro mais plural, mais amplo, né? E Memória Viva tem, né, particularmente, esse objetivo também, porque grande parte das pessoas que foram ali entrevistadas, enfim, são de gerações do passado que os jovens de hoje não conhecem muito. A escolha do lançamento para o final de novembro está relacionada com a comemoração dos 5 anos do Dicionário de Favelas Marielle Franco, mas também celebra outros marcos importantes. Em novembro, né, mês da consciência negra, a gente levar também essas vozes, né, com maior amplitude, inclusive a partir dessas parcerias, como o Canal Saúde, e também marcar, enfim, em dezembro, né, o Dia Nacional dos Direitos Humanos, que o direito à memória, o direito à cidadania e o direito à cidade são direitos fundamentais. Quero você, Mônica, quero nós, mulheres negras, nós, as mães de leite, querida. Nós não temos direito de parar. É só prosseguir. Só prosseguir. É só acreditar na nossa imagem e semelhança. Verdade. E a gente vai alcançar os nossos sonhos. Porque é aquela história, sonho que se sonha só. É só um sonho. Mas nós estamos sonhando juntos. Ainda existe a necessidade de dizer que a favela é lugar de pessoas que contribuem com a sociedade, com o seu trabalho, né? Com pessoas que estão produzindo pensamento científico. As pessoas vão se emocionar muito, vão se surpreender com a capacidade intelectual, com a capacidade de transformação que essas pessoas, que esses entrevistados e entrevistadas têm e tiveram, e como as suas ações, as suas trajetórias estão atreladas ao desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Itamar, tem uma fala, perdão, eu tenho que dar passar uma mensagem aqui para você acessar o projeto Memória Viva pelo endereço que aparece na sua tela, wikifavelas.com.br. Dá uma passeada no dicionário e depois acessa a Memória Viva dentro do site. Eu estou aqui com isso na cabeça, por isso que eu acabei esquecendo de passar a mensagem para o pessoal que está em casa, mas a Juliana França, ela fala uma coisa que, para mim, me trouxe muita potência, né? Que ela diz assim, nós, mulheres negras, somos a base da pirâmide e como somos a base, quando a gente se movimenta, toda a sociedade se movimenta também. Quanta representatividade tem nisso, né? E tem a ver com aquilo que a gente estava trazendo, de tirar a população da favela de um lugar de passividade, assim como a mulher negra, que é a base dessa pirâmide, mas ela é de uma potência enorme, e se ela se movimentar, ela muda toda a sociedade, obriga a sociedade a se movimentar também. Não, é lindo esse depoimento da Juliana, porque é lindo e é
nesse contexto que a gente está vivendo, em que as mulheres, e fundamentalmente as mulheres negras, alcançaram um protagonismo e têm feito a diferença no debate político nacional, mas a gente pensa na minha mãe, por exemplo, né? E as mulheres todas de favela, quanto elas foram fundamentais para a manutenção e para que os filhos pudessem continuarem vivos. Não é à toa que o enfrentamento hoje da violência no Rio é feito por mulheres. Você olha qualquer favela, né, a resistência, o embate direto com a violência de Estado é feito pelas mulheres. Mas a gente reporta um pouco mais, eu trago para a minha infância. A minha mãe, empregada doméstica, trabalhando, conseguiu cuidar de 6 filhos, e olho para o meu entorno ali do Santa Marta, a favela que eu vivo, né, quantas mulheres, né, batalharam fortemente para a manutenção e para a reprodução dessa vida, desse cotidiano tão duro que estava colocado nas favelas. Eu acho que a gente alcança hoje uma visibilidade e um protagonismo dessa figura, dessa mulher e dessas mulheres de favela, né, fundamentalmente, num discurso que ganha o mundo, né? Um pouco. Isso é muito bacana e eu fico emocionado quando eu vejo a Juliana fazer essa afirmação, porque é uma realidade e um desafio contínuo. Né? Um pouco... Então que seja fácil fazer não é fácil. Não vamos, essa base. Não estamos botando assim, botando bilu-bilu em torno disso, mas é um pouco de uma força e de uma capacidade que é impressionante. Eu acho que os homens, e aí todos nós homens estamos aprendendo, né, e tem que tirar o chapéu e aprender com esse processo de resistência, né, e de afirmação de um lugar que foi tão subalternizado durante muito tempo, apesar da construção cotidiana desse mundo que as mulheres são responsáveis. E a produção do conhecimento é tão importante para isso, né, Paloma? Assim, tanto o homem poder ouvir as mulheres, né, sejam elas negras, mas principalmente as mulheres negras ou brancas, existe uma movimentação social, quanto também a sociedade se integrando com esse conhecimento, né? E aí eu te pergunto o seguinte, o dicionário, o que você percebe enquanto assunto mais comum nos verbetes do dicionário? Que assuntos aparecem ali como verbetes? Como eu já citei alguns, né, que os assuntos são muito variados, né? A gente vai ter muitos verbetes sobre cultura, sobre sociabilidade, sobre economia, sobre infraestrutura das favelas, políticas públicas, políticas de segurança. Mas eu acho que uma marca do dicionário que eu queria reforçar, porque também é uma marca do Memória Viva, é o processo coletivo de produção do conhecimento e das narrativas que ali estão presentes, né? Os verbetes do dicionário são autorais, então as pessoas assinam, né? Tem autores e autoras, mas várias vezes esses autores e autoras não são únicos, não são individuais, mas são instituições, são grupos, são coletivos. Isso é muito interessante para trazer como as instituições também têm suas memórias, também têm seus conhecimentos coletivos produzidos, né, no dia a dia da luta, da construção. Então, isso é uma marca muito forte do dicionário, esse processo de produção coletiva. Isso se dá com quem entra na plataforma e escreve, mas também com quem quiser ler e pode fazer comentários, né, dentro da própria plataforma e dentro da própria equipe, né? O Memória Viva, ele surge de uma demanda do Conselho, que já é em si uma organização, né, coletiva, um coletivo de moradores e moradoras de favelas intelectuais que estão pensando as diretrizes políticas dessa plataforma, e ele é produzido a partir de uma equipe que também se integra e trabalha muito fortemente. Queria só citar algumas pessoas, né? Norma, Gabriel, Paulo David Saúde, que filmou, Arthur, que também ajudou, Gislaine na edição, Clara e todo mundo da comunicação, muitas pessoas. E ele tem uma imagem, eu acho, muito bonita e forte, que é da Mônica Francisco como entrevistadora, porque isso permite... A Mônica é uma comunicadora, né, exemplar, então ela tem uma capacidade de conversar e de entrevistar que é incrível, mas, além disso, ela tem a vivência, ela tem o olho no olho, de saber compartilhar aquelas memórias, histórias, a partir de um afeto, de uma troca que eu acho que é muito genuína e que trouxe um diferencial muito importante para o projeto, né, que não é um projeto que tem uma distância, uma neutralidade, um afastamento, é um projeto construído ali, né, a partir desse posicionamento, dessa troca coletiva, né?
Cleonice, quem assiste a gente sempre sabe que o nosso produtor, Cristóvão Paiva, sempre bate um papinho com os convidados antes do programa e traz uma série de elementos interessantes para o nosso debate. E você disse para ele que existe uma comparação com arco para você, existe uma comparação com arco e flecha nessa história de remontar ao passado, levar ao passado para poder avançar. Eu queria que você trouxesse essa linda comparação que você trouxe para a nossa produção. É só pensar, né, para direcionar bem, né, uma flecha, você tem que puxar bastante, né, o arco, e tem que puxar. E quanto mais certeiro tem que ser o alvo, e estrategicamente você tem que olhar onde você quer chegar, você tem que olhar a força que faz e voltar. É voltar sempre na história construída com a luta no passado, né? Para nós compreendermos as favelas hoje no Rio de Janeiro, você tem que voltar lá em 1850, na Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a escravidão, mas 10 dias antes surge uma lei que diz que quem não tem dinheiro não pode ter acesso à terra, só comprando. Então, em 1888, quando os escravos são libertos, entre aspas, eles já não podem ter acesso à terra. E aí a sua força de trabalho tem que ficar lá justamente para os senhores, continuando a garantir o lucro, né? Quando a gente olha para a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, né, nós vemos que a primeira cabeça de porco que sai do centro da cidade, sai porque ali no centro não podem ficar os pobres. E eles têm que ir para buscar a favela, né? Junto com isso, vem a ideia de classe perigosa, que é importado da França. E aí, associado aos pobres, o fato de ser classe perigosa, pobre e negro. E aí você dá um passo à frente e acerta como estão os negros hoje nas favelas. Então, esse arco, né, ele simboliza que, para você entender o que está acontecendo hoje, você volta para o passado. Você olha o que foi construído historicamente do ponto de vista dos povos que são submetidos, que são empobrecidos, né? Não do ponto de vista da classe dominante, né? De quem tem o poder, mas de quem luta. E aí a gente tem um outro contexto. A favela, ela é uma afirmação porque ela é uma resistência em todos os níveis. A alegria na favela é resistência, o futebol, ficar na birosca tomando cerveja até mais tarde, as mães crecheiras, as avós que levam as crianças para escola quando as mães estão trabalhando. Tem uma resistência viva de vida na favela, sabe, que não está nem sempre dentro da organização política. Quando ela se torna, né, uma visão política do que é a luta, aí a gente está fazendo e construindo a história, está construindo o processo de transformação. Mas existe uma resistência diária na vida e as mulheres sempre resistiram, sempre. Tá. Fala, Itamar, eu já ia te pedir para comentar. Não, porque eu estou pensando aqui um pouco na importância desse projeto Memória Viva, né? Eu acho que a gente vive um momento de muitos individualismos, né? Um pouco há uma exacerbação, né, da capacidade individual de cada um e uma parte da juventude carrega essa pretensa capacidade. Eu acho que o Memória ele recoloca algumas figuras no centro da reflexão, na medida que ele traz a experiência, né, do passado de alguns militantes, moradores daquela favela, a importância desse engajamento e propõe um diálogo, permite que essa juventude reconheça nos seus, né, os elementos da reificação da luta, da necessidade e da construção pensando no futuro. Então, acho que ele carrega esse potencial, uma Memória Viva, de estabelecer esse encontro entre gerações diferentes, mas que
estão ali naquele mesmo território ou estão na mesma situação de desigualdade, né, constitutiva nossa, mas que também carregam o potencial e a possibilidade de resistência e de construção de um futuro. Então, acho que é fundamental, bacana. E Cleonice está falando do arco, né? Falei, como é que é importante, né? Nada acontece agora. Né? Alguém já fez antes, né? Tem um passado, tem uma história que a gente precisa reconectar com ela, não para repeti-la, mas exatamente para construir o caminho de frente, não é? Eu também fiquei pensando sobre essa coisa do arco sendo puxado para trás e pensando assim no projeto Memória Viva, também no projeto Quirino, que faz um convite a você revisitar essa história que foi contada de uma forma pasteurizada nas escolas e que a gente cresce achando que era muito normal, né? Assim, naquela época era normal escravizar as pessoas. Né? E isso precisa ser revisto, né, Itamar? O tempo todo e aprimoradamente, né? Eu costumo dizer que o Brasil precisa conhecer a sua história. E conhecer significa conhecer o que significou o processo de escravização no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não vai conseguir superar essa... O passado não vai mudar, o passado não vai mudar, porque as marcas são presentes até hoje. Né? Quando a gente pensa que é uma sociedade que admite ou naturaliza a morte de jovens negros cotidianamente, você fala, por quê? Isso só é possível porque há uma desqualificação. Está ainda na memória afetiva dessa sociedade de que negro não tem alma, né, de que negro não é humano, então que é descartável. Então isso precisa ser ressignificado na história. E ele só vai ser ressignificado com a luta, com o posicionamento e com a gente trazendo esses elementos que são necessários. E com a voz das pessoas das favelas, das pessoas negras sendo escutada, tendo canais de comunicação que possam chegar a mais gente. Eu já ia te fazer uma pergunta, Paloma, porque o dicionário já está chegando em países de língua portuguesa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa expansão e da importância disso. E o que mais você quiser comentar. Então, eu queria só voltar no tema da escola, né, que eu acho que é muito importante. Fiquei lembrando do samba da Mangueira em homenagem a Marielle, né? Aquela coisa Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, né? Em alguma medida, a gente teve uma preocupação no Memória Viva de ter depoimentos completos, longos, que deem espaço para a complexidade das narrativas, mas a gente também fez versões mais curtas, em torno de 20 minutos, que a gente vai disponibilizar para canais comunitários, escolas, TVs universitárias, porque a gente acha que é muito importante trazer essa história, né, para as escolas, para os debates em formação dentro do âmbito escolar. Então, isso é uma preocupação muito importante que a gente tem trabalhado bastante no dicionário, que é de transformar os verbetes do dicionário em material didático. Como é que a gente pode contar para esses alunos e alunas que estão se formando a história dos seus territórios de moradia, ou mesmo para quem não é de favela, que também precisa conhecer a história das favelas para pensar a cidade de uma maneira mais complexa, né, e interessante. E é muito legal ver como isso está chegando em outros lugares do mundo, né? O dicionário tem sido acessado em vários países, especialmente de língua portuguesa, porque a maior parte do nosso conteúdo é em português, mas a gente também está começando a traduzir alguns verbetes e está começando a receber contribuições sobre favelas e periferias de outras partes do mundo. Então, isso é muito legal também, a gente pensar no dicionário agora que saiu ali do Carioca, né, para se tornar realmente mundial, uma vez que os nomes vão variar muito, né? Então, nem todo lugar vai chamar favela como a gente chama de favela. Então, vão ter muitos nomes, mas como o Itamar estava falando, as desigualdades se repetem, né, em larga medida. Então, pensar comparativamente esses territórios em várias partes do mundo, eu acho que é mais uma das potências, né, que o dicionário abre espaço. Você comentou também nessa conversa anterior, prévia ao programa, Cleonice, sobre o Refavela, um verbete que tem muita representação, né? Representatividade do que é viver e manter as condições das favelas, né? Queria que você comentasse isso. A gente está chegando no finalzinho do programa, tentar fazer mais uma rodada, mas eu acho que esse verbete merece um destaque, né? Deixa eu te falar uma coisa. Esse verbete, ele ainda não está feito, porque a pessoa que deveria ser o autor, que fez um samba enredo lá na Cidade de Deus sobre Refavela, né? Ele ainda não pôde escrever. Adoro que a gente já fica sabendo como é que são os processos. Não é tão simples assim, tem toda uma reflexão, mas né? O conceito de Refavela, e aí a gente traz o Gilberto Gil aqui no nosso papo, né? Grande Gilberto.
ele vem do seguinte: a Cidade de Deus é um conjunto habitacional que surge na época da ditadura, quando o governo resolve o governo da ditadura resolve enfrentar o fato das favelas votarem no Partido Comunista, né? A maioria dos votos da favela era no Partido Comunista. E aí você faz os conjuntos habitacionais, Cidade Alta, Vila Quente, Vila Aliança, e tem mais 2, que agora eu não estou me lembrando, que mistura, a Cidade de Deus, por exemplo, mistura 5 grandes favelas e 57 favelas menores, mais servidores públicos. E você rompe com aquela organização socioafetiva que existia na favela e de resistência, mistura. E na Cidade de Deus, até hoje, a gente vive as consequências disso. É muito difícil mobilizar para um processo coletivo mais amplo, morando todo mundo muito junto, muito colado, mas a gente não consegue mobilizar, a não ser que estejam sendo afetados por alguma questão mais específica, né? A Refavela é justamente o conjunto habitacional que foi feito para misturar, para dividir, e que por falta de infraestrutura e de investimento e continuidade, tem a estrutura da favela, que também não recebe o investimento necessário e tudo mais. Então, a Cidade de Deus hoje é uma região administrativa. Só com o seu microfone aí, que eu já estou vendo meu técnico de som ali nervoso. Tá. Mas é uma refavela, porque está verticalizando, porque cresceu o que podia ser e falta todo tipo de investimento nas políticas públicas que falta também nas favelas. Refavela é isso. Que aula, gente, né, Paloma? Uma palavra final aí para a gente estar fechando o programa nos próximos minutos, assim, para onde que o dicionário vai, né, e qual é o sonho que se coloca aí de onde queremos chegar? Então, eu queria terminar agradecendo a cada uma dos entrevistados que toparam contar suas histórias no Memória Viva, né, com o coração aberto, trazendo muito afeto, muitos detalhes sobre as suas histórias, que são muitas vezes, né, histórias coletivas sobre seus territórios de moradia, sobre suas famílias, suas vizinhanças, suas instituições e grupos, né, a qual esses entrevistados e entrevistadas pertencem. Então, foi um privilégio poder ouvir todas essas histórias, né? E aí eu acho que é muito bonito porque a gente terminava cada entrevista do Memória Viva pedindo para cada uma e cada um contar dos seus sonhos, né, do que projeta para o futuro. E era muito impressionante ouvir como as pessoas, ao falarem dos seus próprios futuros, falavam dos futuros das favelas e das cidades, né? Porque essas referências, sempre tão preocupadas com a construção da cidade, estavam o tempo todo projetando e falando dessa necessidade de se pensar no coletivo, né, Itamar, que se repetia tanto, do quanto hoje, num ambiente de tanto individualismo, das dificuldades todas que a gente sabe que ainda perpassam o contexto político-social do nosso país, essas lideranças e referências afirmavam a necessidade de uma luta coletiva, né, de uma luta para transformar o direito à cidade, o direito à vida nas favelas e o direito à memória. Eu acho que é isso que o dicionário tenta ajudar ali com um tijolinho a mais a cada dia, né? Esse processo constante de batalha pela vida, né? E o direito à vida também não pode ser só o da existência física, né? A gente quer poder celebrar a existência de muitas maneiras e o dicionário tenta fazer isso com o direito à memória, com o direito à cultura, à voz, às narrativas. Maravilhoso. Itamar, como é que você vê o dicionário no futuro? Que mensagem você quer deixar para quem está acompanhando a gente? Bom, o dicionário, eu acho que ele é uma contribuição fantástica para uma coisa que eu venho pensando. Favela é nosso ponto de partida, nosso ponto de chegada. Eu acho que o dicionário ele é parte dessa conquista que a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente consegue transformar aquela frase horrível do IBGE, né, que favela como aglomerados subnormais, e ter conquistado hoje essa insígnia de que favelas e periferias urbanas, então foi uma conquista, para dizer que a favela não vai acabar, né? A favela ela está se constituindo e se constituiu como uma expressão urbanística, social e econômica da cidade do Rio de Janeiro. Então, favela é cidade nesse sentido. E eu acho que o dicionário contribui efetivamente com essa conquista, com esse desenho.
Então, assim, é para dizer para as pessoas que é sempre bacana a gente poder falar sobre coisas que a gente está envolvido, que a gente gosta e que tem uma contribuição, uma incidência efetiva sobre a construção de um mundo melhor para todos nós. Nessa perspectiva que eu acredito que é a contribuição do Dicionário de Favelas. Eu fiquei aqui refletindo quando você falava assim, que é muito interessante a gente olhar com atenção para isso, né? Que a favela ela não quer deixar de existir, ela precisa ter acesso a tudo que a cidade acessa. A favela não é uma transição, a favela ela é, né? Ela é esse espaço, tem muitos problemas, tem muito a que se avançar, mas ela conquistou essa possibilidade, esse lugar que é de ser uma expressão dessa cidade e a gente tem que qualificar cada vez mais isso. Favela com direitos e sem violência é um lugar para se morar, para se viver, né? Exatamente. Cleonice, o que você deixa para a gente? Eu deixo assim um convite para todo mundo que está nos vendo agora e que vai nos ver depois, né? Nas possibilidades de reprodução deste vídeo na vida das pessoas. É que aproveitem esse nosso momento dos 5 anos, que virão mais e que de dicionário nós seremos uma biblioteca de resistência política, de enfrentamento, né, da desigualdade e da afirmação da força das pessoas que vivem nas favelas e nas periferias. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que a equipe e o conselho editor, a Sônia, nós temos muito que comemorar e celebrar, porque é um processo que é de crescimento, né? Mas é um processo que precisou de coragem para começar, né? E está crescendo de forma inesperada, mas que é fruto de muito trabalho, de muito investimento, de muita criatividade, de muita resistência. Agradecer a vocês, né? Espero que algum de vocês que estão aqui escreva algum verbete sobre favela. A intimação para a equipe, para quem está assistindo em casa. Escreva, porque teve alguém que falou que tem uma história legal de uma pessoa da favela que é muito... A diretora está dizendo aqui que nosso produtor vai fazer um verbete. Está ali, então, eu sei disso. E agradecer muito, né, a possibilidade de estar nesse momento de convívio, desse crescimento do dicionário e celebrar. Né? Celebrar. Que maravilha, Itamar, Cleonice, Paloma, que prazer, que delícia de conversa e vamos torcer para esse acesso se ampliar da maneira que o dicionário merece. Parabéns por esse trabalho lindo de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui no Canal Saúde ou por um dos nossos canais parceiros. Vou pedir para a nossa produção colocar mais uma vez aí o link do Wiki Favelas para você poder acessar o dicionário, jogar lá seu verbete. E se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar o acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. Canal Saúde há 30 anos construindo cidadania. A gente se vê.